Sim, sou médica, tá? Mas não estou atuando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Danuzi do Love and Crafts e hoje eu queria falar um pouco mais de mim. Não sei se vocês querem escutar, na verdade, né? Mas o que me incentivou a fazer esse vídeo é que eu recebo muitas mensagens de carinho, sabe? E tem algumas pessoas que estão sempre aqui. A Glória sempre comenta, a Cirlei, a Raquel, são meninas assim, desculpa se eu esqueci alguém. A Tamires também é uma que tá sempre por aqui, sempre comentando bastante, uma pessoa de bastante opinião, né? Então, assim, às vezes eu recebo mensagens tão fofas desse pessoal que eu pensei em contar um pouco mais da minha história pra vocês. Na verdade, nem sei se esse vídeo vai ao ar, talvez eu desista, porque eu tenho medo de ser julgada, tá? Pela minha história aí, que não é muito convencional. E vocês já vão ver pelo título, sim. Sou médica, tá? Mas não estou atuando e eu vou explicar tudo pra vocês. Então, gente, começando assim, me chamo Danuzi, né? Ai, olha eu pegando o microfone. Me chamo Danuzi, eu tenho 33 anos e sou gaúcha. Eu sei que às vezes a minha idade ela é um choque para muitas pessoas, porque ninguém acha que eu tenho a idade que eu tenho. As pessoas se surpreendem, mas é verdade. Eu nasci em 1992 e isso faz com que eu tenha 33 anos hoje. E é bom, por um lado, claro, é ótimo. Eu fico bem feliz que as pessoas dizem que eu não pareço ter 33 anos, mas por um lado é ruim, porque quando eu estava atuando como médica, muitas vezes eu chegava lá para atender os pacientes e as pessoas falavam, tá, mas cadê o médico? Eu dizia, eu sou a médica aqui. E era engraçado. Eu não me ofendia, assim, porque depois as pessoas respeitavam, mas era engraçado até elas saberem, né, que eu era médica. Aí eu passava, todo mundo achava que eu era, sei lá, enfermeira, técnica, ninguém dizia que eu era médica. Bom, enfim, gente. Então, vamos começar do começo. No colégio, fiz todo o meu colégio, escola particular. Graças a Deus, meus pais sempre tiveram condições, eu sempre tive uma vida muito confortável. Sou filha única, então eu sempre fui, posso dizer assim que o meu maior defeito, fui mimada, sou mimada talvez. Acho que melhorei muito, mas sou muito mimada pelos meus pais. E a gente é muito próximo, tanto que eu tô morando com eles agora, né, por enquanto. E a gente se dá muito bem. A gente tem uma relação muito boa. Minha família é pequena, assim, até por parte de mãe eu tenho só um primo. Então a gente é uma família pequena, mas muito boa, com muito amor, assim, e muito harmoniosa. Então fiz toda a meu colégio, eu sempre fui aquela pessoa, aquela aluna, né, aquela criança que passa a aula inteira desenhando, sabe? Tu ia olhar atrás do caderno cheio de desenho. E aí desenhava bem, assim, modéstia à parte, né? O pessoal gostava. Sim, eu era aquela pessoa que quando tinha trabalho de fazer desenho de cartolina, sabe? Todo mundo me queria no grupo porque eu desenhava bem. Então eu adorava, desenhava melhor assim com os coleguinhas e sempre tive um gosto por isso. Mas quando chegou ali o ensino médio, realmente eu fiquei muito em dúvida da faculdade que eu ia fazer. Eu estava bem perdida, assim. E tava numa fase um pouco mais rebelde, ali, aquela fase da adolescente, acho que todo mundo fica um pouco mais rebelde, né? O que eu sabia é que eu não queria assim, nada muito tradicional, tipo, não queria direito, odonto, medicina, nunca pensei na minha vida. Então, eu tava perdida, porque essas faculdades mais clássicas, assim, né, eu sabia que eu não queria. Aí fiz um teste vocacional, que deu ali bem, né, conforme o que eu já deveria saber, mas essa parte artística e design que é o desenho industrial, né? Design, desenho industrial, são o mesmo curso, mas dependendo da faculdade eles mudam o nome. Então deu mais ou menos nessa área e eu achei que realmente era aquilo ali mesmo. E iniciei faculdade, foi ali uma universidade particular que eu fiz, em design de produto, tá? Design de produto. Ali a gente tinha foco, tu fazia, digamos, metade do curso, na segunda metade tu escolhia se tu queria focar em mobiliário, joias ou equipamentos. E podia fazer todos se tu quisesse. Eu foquei ali o final da minha graduação em joias e equipamentos. Mobiliário, assim, pessoalmente, nunca me interessei muito, claro. Sei que tem gente que gosta muito dessa área de decoração de interiores, né, e tal. Mas não era a minha praia. Minha praia era mais moda. Eu gostava muito de moda, né? Gosto muito de moda.
Então eu fui para essa parte de joias, assim, que eu achei que tinha mais a ver. Olha, gente, aqui eu achei 2 catálogos, ó, 2013, de projetos que eu fiz. Aqui era uma coleção de joias baseado na arquitetura japonesa. Então essas joias a gente desenvolvia, né? Aqui tá um 3D, aqui eram os projetos com as medidas. Aqui um bracelete, colar. Então achei interessante demonstrar para vocês, ó. Tinha várias linhas. Esse aqui é colar, anel. E aqui um que eu fiz baseado na Princesa Leia do Star Wars. Criatividade sempre tive. Esse anel aqui, eu cheguei a fazer ele, tá? Eu tenho ele, tá em algum lugar. Está lá no meu quarto. Bracelete, pulseira, né, na verdade. Aqui um pingente. Esse brinco eu fiz de verdade também, porque lá tinha um ourives, né, e tinha um laboratório, Ai, esqueci como é que é o nome. Um negócio de fazer joia lá, né? Tipo uma ourivesaria. Não sei se é essa a palavra certa. Aqui anel. Brincos. E era bem legal. Eu gostava bastante. Pra ver, na época que eu comecei não tinha um curso de moda. Agora lá eu sei que tem já há vários anos, abri um curso de moda. Talvez eu tivesse feito moda se tivesse na época. Durante a minha faculdade, essa minha graduação, então, entrei com 18, saí com 22, 23, por aí. Fui muito realizada, tá? Eu falava que não me via fazendo outra coisa, eu amava a faculdade, eu ia muito bem, assim, tirava notas ótimas, tinha todos os meus projetos bem elogiados, então me dei muito bem nessa faculdade, tá? Mas eu era muito nova e eu acho que eu desperdicei muitas boas oportunidades. Muito boas oportunidades. Tipo, uma coisa que eu não consegui botar na cabeça uma vez, eu ainda estava fazendo a graduação e eu recebi um convite para trabalhar na Melissa. Gente, na Melissa, vocês têm noção, noção. Só que o que o que abobalhando aqui, gente, eu era muito nova, sei lá, eu tinha 20, 21 anos. E eu tava fazendo a faculdade e eu pensei, não, eu teria que me mudar, teria que ir pra São Paulo, não sei. E eu pensei, não, vou primeiro terminar a faculdade e depois vai surgir algo melhor. Gente, não, spoiler, não surgiu algo melhor, tá? E então, assim, eu acho que eu não soube tirar o melhor proveito da minha faculdade na época, assim. Eu acho que eu poderia ter ido longe se eu tivesse um pouco mais de maturidade na época. Me formei, tá? Me formei, assim, até atrasei um ano, porque me envolvi muito em projetos extracurriculares, fazia monitoria, fazia muita coisa, fiz estágios por fora, então eu trabalhei bastante ali durante a faculdade. E aí acabei que eu peguei menos matérias e demorei um ano a mais do que o normal. Seriam 4, eu fiz a faculdade em 5. Disso aí eu não me arrependo, sabe? Porque eu acho que foi bem proveitoso ter essas experiências. Mas no último ano ali da faculdade, eu comecei a fazer bonequinho de biscuit e criei uma marca pra mim, tipo o Love Crafts agora, sabe? Mas na época a gente usava muito Facebook. E tava dando certo, assim, tipo, tinha bastante encomenda, mas eu demorava um tempo absurdo para fazer cada boneco, era inviável fazer um negócio em larga escala dessa forma. Tentei alguns testes com moldes, e para quem não sabe, né, molde de silicone que a gente faz, mas no fim não me adaptei muito. Hoje eu faria bem diferente e tal. Tava até conversando com o Carlos, meu namorado. Falei pra ele, se eu tivesse escutado na época, porque ele me disse, faz um vídeo, ensina as pessoas a fazerem. Eu disse, não quero ensinar, não sei o quê. Mas eu acho que se eu tivesse ido por esse caminho, eu teria tido bastante sucesso ali nessa empreitada, porque tem uma loja de biscuit que eu acompanho no Insta, que é Cria Cocitas, que tem uma coisa mais linda do que a outra, gente. E o que ela fez? Ela, além de vender, de ter as encomendas dela, dos bonequinhos, ela fez um molde ali com as características dos bonequinhos dela, que é bem assim, tu olha, tu sabe que é dela, sabe? Por causa das características. E ela vende os moldes. Então é um produto que ela consegue fazer em larga escala, claro, não é industrial, porque ela faz tudo artesanal, mas assim que ela consegue ter uma rentabilidade com aquilo. E eu não tive essa mente empreendedora. Eu tava muito apegada nessa coisa da encomenda, assim, sabe? De fazer por encomenda, que era uma coisa que tomava muito tempo
e não estava me dando retorno financeiro. E na cidade que eu morava, na época ali que eu me formei, né, desde lá eu tava com o Carlos, a gente tá junto há 11 anos. Então o Carlos me acompanhou por todas as etapas da vida. Coitado, sofreu muito. Enfim, uma cidade do interior, assim, não era tão pequena, mas também não é capital, não tinha muita oportunidade de trabalho e eu acho que eu me decepcionei muito, assim, quando esse meu negocinho não deu certo. E eu vi que o design ali era muito desvalorizado, até porque para te atuar como designer, tu não precisa ter diploma de designer, qualquer um pode exercer, né? Não tem um número de registro, como por exemplo a medicina, que tem o CRM. Então eu vi assim que era uma profissão desvalorizada, que eu não ia conseguir assim um salário que eu almejava, porque querendo ou não, eu já vinha ali de uma família que tinha condições, eu não queria baixar meu nível de vida, né? Apesar de a gente gostar das coisas ali, a gente tem que ser realista, pensar na parte financeira também, na vida que a gente quer ter, na qualidade de vida que a gente quer ter. Então, foi um momento ali de divisão da minha vida, que todas essas coisas me vieram à cabeça, junto com a decepção do negócio ter dado certo. E, e ali eu desisti, sabe? Desisti do design, peguei meu diploma, mas já botei na cabeça, assim, naquela época que eu não ia querer trabalhar com isso, que eu não estava vendo futuro naquilo. Então, todo aquele gosto, assim, que eu tinha pela coisa, eu me senti desvalorizada. E isso, querendo ou não, te tira o gosto da coisa, né? A vontade de fazer aquele amor todo. Então, né, ali foi um momento não é cruzada que fala, quando tu sabe que se divide os caminhos, assim, esqueci o nome disso. Foi esse o momento da minha vida. E aí eu tava com o Carlos e a gente conversando, e o Carlos disse: "Ai, vamos pensar alguma outra coisa pra te fazer. Tu não é obrigada a trabalhar com isso se tu não quer". E aí nós conversando, ele disse: "Ai, tu sempre foi estudiosa, se tu quisesse, tu poderia passar em medicina", porque ele tem vários amigos médicos, os irmãos dele são médicos, então ele tem aí essa noção, né? Porque o médico ganha bem, é respeitado. E eu assim, né, naquele estado, pensei, é verdade, por que não? Por que não fazer medicina? Coisa que eu nunca tinha pensado antes. Então, vou ser bem sincera para vocês, e eu acho que é essa parte aí que eu tenho maior medo do julgamento, fiz medicina pensando na parte financeira, tá? Bem assim, sendo bem realista, mas eu achei que eu ia me achar dentro da medicina, porque a medicina em si, né, ela tem muitos ramos, tem muitas vertentes ali que tu pode seguir. Por exemplo, quem não gosta muito de lidar com o paciente vai para rádio, vai para pato. Quem já gosta mais daquele dia a dia, do consultório, da clínica, vai fazer clínica médica, cardio. Quem gosta de cirurgia tem a cirurgia. E eu pensava até em ir para essa parte de cirurgia, de repente trabalhar com cirurgia plástica, né? Que eu poderia usar as mãos, tem alguma coisa ali, pensava eu, de criatividade. Então, me esforcei ali, fiz cursinho, tá? Fiz 2 anos e meio de cursinho. No meio de tudo isso. Gente, desculpa, esse vídeo vai ficar longo, tá? Eu tô vendo, talvez eu edite algumas coisas depois, mas vai ficar bem longo. Eu não sei se vocês vão ter paciência de me escutar, mas eu vou falando, vou contar, enfim, tá. No meio de tudo isso, no meio do cursinho ali, eu também, modéstia à parte, fui muito bem. Eu tava muito tempo sem pegar as coisas do ensino médio, mas eu me dei muito bem, assim, consegui relembrar as coisas bem rápido. E no meio desses 2 anos e meio, eu acabei passando em Santa Catarina, numa federal lá, que era muito nova. Na época, acho que tinha 1 ano de curso, mas me mudei, fui para Santa Catarina, me matriculei, peguei apartamento lá. Mas odiei, gente. Em 3 meses eu já não queria mais, queria vir embora, voltar para a cidade onde eu morava, fiquei longe do meu namorado, longe da família. E isso já devia ter sido um sinal, sabe? Um sinal de que eu não queria. Porque apesar do curso ser novo, ter muita coisa para ajeitar, tava desorganizado, tá? Tava desorganizado, faltava material e coisa, mas isso já deveria ter sido um sinal para mim que a medicina não era para mim. Então eu voltei para a cidade que eu morava,
Fiz mais um ano de cursinho, tá? Bem louca. Mas daí eu já tava ganhando bolsa, porque quando os cursinhos eles vêm que tu tá quase passando, tem tudo marcado na medicina ali, né? Quando os cursinhos eles veem que tu tá quase passando, eles te dão bolsa pra te ficar com eles, né? Porque pra eles é interessante que tu passe, pra eles poderem anunciar que tu passou. Então naquela época eu já tava ganhando bolsa. Fiz mais um ano de cursinho e consegui passar na federal da cidade que eu morava, que o Carlos morava, tal, que eu fiz a minha primeira faculdade também, que era tudo ali. Só que agora não ia fazer na particular, ia fazer na federal. E realmente foi uma conquista muito grande, a gente sabe que não é fácil, mas que não é fácil, né, passar por um processo desses que muita gente tenta há muito tempo e não consegue. Mas graças a Deus, como eu disse para vocês, eu tive todo o apoio da minha família, financeiro, não só psicológico, como financeiro também. Isso aí faz toda a diferença. Eu pude me dedicar só a estudar, porque se eu tivesse trabalhando e estudando, talvez, muito provavelmente eu não ia conseguir. E também eu sou dedicada, assim, quando eu quero alguma coisa, eu realmente consigo sentar e estudar várias horas. Então, todos esses fatores aí juntos, né, influenciaram. E aí, passei na cidade e comecei o curso. No início, estava indo super bem, quando era a parte só teórica, que eu tinha só que estudar e, e fazer provas, essas coisas, bem tranquilo, tá? Já achei que ia dar certo, que eu tava, que eu ia me adaptar, que eu ia gostar, que depois eu ia fazer alguma outra coisa. Enfim, a faculdade de medicina, para quem não sabe, ela é assim, ó. Ela é dividida em ciclo básico e depois começam os ciclos clínicos. Então, ali até a metade a gente não tem muito contato com o paciente, com atendimento, ambulatório. E depois não começa. Ali onde eu fazia, o curso é muito prático, é muito bom. É uma faculdade bem tradicional, tem muitos anos de história, tem um hospital universitário, então a gente tem muita prática, sabe? A característica ali de onde estudei é ter muita prática e às vezes chega o internato, que é o internato é o estágio da medicina, tá? Que a gente passa por trabalha ali diversas áreas do hospital, passa por diversas, né? E o que eu tava falando, gente? Me perdi. Ah, sim, que é muito prático, até o pessoal reclama que tem pouca parte teórica quando chega ali no internato. Então, até a metade ali tava tranquilo. Quando começou essas partes mais práticas do curso, que eu comecei a realmente ter mais contato com o dia a dia de médico, eu já vi que a coisa desandou, sabe? Que eu não gostava, eu não me sentia bem, eu comecei a ter muita ansiedade, porque era um pouco de medo de errar, mas também de não gostar. Eu me sentia assim como é que fala? Que é a síndrome do usurpador, que fala, se eu não me engano, que é quando tu sente que tu não pertence lá, que tu não deveria estar lá. Enfim, e não é o caso, né? Porque eu estudei como todo mundo, passei como todo mundo, aprendi como todo mundo. Só que eu acho que tinha muito a ver com não gostar, sabe? Também não gostar, porque os outros colegas tinham medo também, passaram pelas mesmas dificuldades que eu, mas a diferença é que eu acho que eles se realizam fazendo isso. Se realizam nessa vida, para muitos sempre foi um sonho da vida inteira, desde criança. E eu acho que isso aí influencia muito, sabe? Então, quando começou a parte prática, o internato ali, já no sétimo semestre, são 12 semestres, né, medicina, são 6 anos. Eu já vi quando eu comecei a passar ali na clínica, eu já vi que tava muito ruim, muito difícil pra mim. Eu quis muito desistir, várias vezes eu falei que ia trancar o curso, mas o pessoal, as minhas amigas da faculdade, o Carlos, os meus pais, todo mundo me disse pra não trancar. Pra, pra eu ter o diploma, né? E depois, se eu não quisesse atuar, daí era outros 500, a gente ia ver o que ia fazer. Então, meus pais, os pais mais compreensivos do universo, né? A gente teve muita sorte. E realmente foi isso que eu fiz, aos trancos e barrancos, odiando, odiando, muito infeliz. Eu terminei a faculdade. É, minhas amigas também, a gente tinha um triozinho, um quartetinho ali, muito, muito junta, sabe? De muito companheirismo, assim, cumplicidade. Então, elas me ajudaram muito, me carregaram por muitas partes da faculdade. Um beijo, amável, assiste meus vídeos, Bruna, Thaís, amo vocês de paixão, gurias. Sem vocês eu não seria nada naquela faculdade. Se foi ruim com vocês, sem vocês não tinha chegado no fim. Enfim, e aí me formei faz um ano eu acho,
foi em julho de 2024. E vai fazer um ano agora que eu tô formada. Meu Deus, tempo passa. E já com toda essa bagagem, né? Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Trabalhei um tempo num bico, num postão, numa cidade aqui do sul também. E depois vim aqui morar com os meus pais, porque o Carlos... Enfim, eu tava lá na cidade onde eu morava sozinha, porque o Carlos já tinha ido para Portugal. E aí, depois que eu me formei, eu vim pra ficar perto dos meus pais, porque não tinha sentido nenhum eu ficar lá sozinha. Ah, só um pouquinho que a Xerri tá miando. Vim aqui ficar perto dos meus pais e consegui trabalho num posto de saúde fixo esse, né? 40 horas semanais, num posto de saúde, mas que não é aqui na cidade. Ele é uma cidadezinha perto daqui, tá? Uns 30 quilômetros daqui. Aí eu ia e voltava todos os dias. E trabalhei lá por 4 meses, então trabalhei até dezembro ali de 2024, até perto do Natal. E, gente, foi os piores 4 meses da minha vida. Eu vivia. Ai, gente, olha, eu vou dizer assim, eu sei que muitas pessoas devem pensar, meu Deus, essa menina fez medicina só pelo dinheiro, ela devia, desculpa o termo, assim, mas cagar pros pacientes dela. E não é verdade, tá? Isso aí não é verdade, porque apesar de eu não gostar, eu tentava me enganar, né, que eu ia gostar. E eu sempre fui uma pessoa muito responsável, isso eu posso falar, assim, que eu sempre tive muita responsabilidade. E gostando ou não gostando, eu sempre fiz o meu melhor para os pacientes. Eu chegava em casa, ia estudar. Então, por mais que eu estivesse em casa, eu estava sempre com a cabeça no posto, pensando nos pacientes. Quando eu tinha dúvida, eu ligava para o Telesaúde, que é um suporte aí que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, discutia os casos. Eu tinha ali um outro médico que era mais antigo que eu, né? Quando eu ficava na dúvida, principalmente criança, porque ele é pediatra, eu ia conversar com ele, mostrava o paciente para ele. Então, assim, perguntava para os meus preceptores da faculdade, mandava mensagem. Nossa, mandei mensagem para um monte de gente, para os colegas que estão aí atuando há mais tempo, né? Que a gente tem amizades aí desde o cursinho, de gente que acabou se formando antes que eu. Então, mandava mensagem para Deus, para o mundo, para tentar fazer o melhor possível para os pacientes. E sempre tentei, sabe? Sempre tentei ser o mais responsável possível. Nunca cheguei um dia atrasada no trabalho lá, nunca faltei. Então, enquanto eu estive lá, eu fiz o meu melhor. Mas a questão é a que preço, né? A que preço? Aquilo estava me consumindo. Eu emagreci, eu ficava doente, eu estava sempre estressada, eu não conseguia, sabe, me divertir. Final de semana chegava, eu estava morta, eu não conseguia fazer nada. E quando chegava domingo de noite, me dava um desespero. Acho que muita gente passa isso com o trabalho, né? Mas me dava assim, uma vontade de chorar, de acontecer alguma coisa para eu não precisar ir. Então, então eu me esforcei, mas me esforcei, fiz o melhor que eu pude, mas eu vi que eu não ia conseguir manter aquela rotina, tá? Não ia conseguir manter aquela rotina por muito mais tempo. E o pior é que eu teria mantido. O que aconteceu é que eles me tiraram de lá. Porque eu tinha falado para eles que eu gostaria de pegar menos horas, pegar de repente 20 horas. E nisso eles já tinham uma outra pessoa para botar no posto, que eu acho que era uma coisa assim meio de política, que já estava engatilhada ali, sabe? E eles usaram também essa questão de eu ter pedido menos horas para me tirar, disseram que não tinha como ficar 20 horas, que já tinha essa outra pessoa que eles iam botar, que eles iam preferir ficar com ela, porque era uma pessoa que ia morar na cidade. No caso, eu não morava, né? Eu morava aqui, ia e voltava todo dia. Então, que pra eles era melhor botar essa outra pessoa. Tá. Então, porque apesar dos pesares, assim, eu teria continuado, eu acho. Teria continuado, porque eu já estava ali muito envolvida com o caso dos pacientes, muita coisa em andamento, tinha questão financeira, claro, que pesa muito. Querendo ou não, eu ganhava muito bem ali, ganhava muito bem. E no fim, aí me tiraram, aí eu viajei para Portugal, visitei o Carlos. Nisso, depois eles me ligaram, querendo que eu voltasse, porque a pessoa que eles quiseram não quis ficar. Eu não quis voltar. E nisso ali eu pensei e decidi que eu não ia mais atuar. Querendo ou não, assim, eu sei que é egoísta até da minha parte, chato da minha parte, mas assim, que eu guardei um pouco de dinheiro, eu sabia que eu não ia passar fome, não vou passar fome, porque tô morando aqui com os meus pais agora, querendo ou não, luz, eletricidade, comida, nada disso eu pago, tá?
Eu posso, claro, não tenho liberdade de comprar minhas coisas, assim, eu vi um vestido, vou comprar, aquela liberdade financeira de quem trabalha. Mas tem uma vida super confortável, que eu não ia passar necessidade nenhuma. E eu tô com 33 anos, e eu pensei, será que vale a pena, assim, pra ter esse dinheiro, entendeu? Que na verdade eu ganhava todo aquele dinheiro e parecia tão vazio, tão desprovido de propósito. É claro, gente, é claro que se eu tivesse uma realidade diferente, por exemplo, que eu tivesse que ajudar meus pais financeiramente, se eu tivesse filho para criar, que eu não tenho, né, só tenho gatos, se as pessoas estivessem dependendo de mim, dependendo desse dinheiro, é claro que a gente fica, que tem uma necessidade, né? Eu entendo tudo isso, eu entendo que eu estou num lugar muito privilegiado e eu pude fazer essa escolha. Mas é por isso mesmo, entendeu? Eu pude fazer. Eu vi que não ia afetar a minha vida e as pessoas ao redor de mim se eu não continuasse trabalhando como médica. Meus pais não estão passando fome por isso, a gente não está passando necessidade por causa disso. Eu estou só deixando de ganhar o dinheiro que eu ganhava. E eu fiz essa escolha pensando em tudo isso deliberadamente. Pensei, não tem porquê eu continuar fazendo uma coisa que eu odeio. Não tem porquê, isso aí, né? É só para eu ganhar um dinheiro a mais aí que não tá fazendo diferença na minha vida. Então, no momento, claro. Claro que se eu tivesse. Gente, né? Espero que vocês interpretem bem o que eu tô dizendo. Se eu quisesse ter filhos e coisas, eu pensaria bem diferente. Então, larguei. Desde então, desde dezembro, não tenho atuado mais como médica. Claro, eu prescrevo meus remédios, meus remedinhos, remédios da minha mãe, porque eu tenho CRM, então isso é muito bom. Quando tem que prescrever um antibiótico, eu não preciso ir no médico. Às vezes eu trato uma gripe ou outra aqui. Essas coisinhas, mas assim, trabalhando pra fora, não trabalhei mais. E comecei, então, a voltar pro crochê, que eu já fazia antes. Eu comecei com tricô, né? Quando eu era bem criança. Depois, durante a faculdade, eu aprendi o crochê, da faculdade de medicina mesmo. Eu aprendi o crochê porque eu queria fazer amigurumi. E aí, sempre gostei muito, então eu voltei com tudo. Já tinha o canal, até eu tinha criado durante a faculdade, em 2022. Mas postei alguns vídeos e depois o canal ficou esquecido lá, né? Jogado à própria sorte, assim, o canal. Então, retomei o canal, comecei a postar vídeo, comecei a postar coisa no Instagram, trabalhar por encomenda, e fiz minha lojinha no Moira, e as coisas estão andando. Claro que a gente sempre gostaria que fosse mais rápido, que as coisas andassem mais, mas devagarzinho tá indo, tá? E isso com certeza com a ajuda de vocês, agradeço muito. Que, claro, sem vocês o canal não seria nada, minha trajetória aqui no crochê não estaria andando pra frente, mas eu espero crescer muito mais, tá? Talvez nunca dê um rendimento financeiro como a medicina, acho que não vai dar, mas assim, o pouco dinheirinho assim que o YouTube me pagou, vai me pagar até agora, porque eu ainda não retirei nada, mas assim, é uma sensação muito diferente, sabe? É uma alegria, é uma realização. Mesmo aquele dinheiro sendo tão pouco, eu me sinto realizada, eu sinto que foi o meu, não sei, sabe? A sensação é diferente. A cada comentário de vocês elogiando um vídeo, conversando comigo, meu Deus, aquilo me enche meu coração por dentro. Não sei nem descrever, é a realização. Quando eu tô trabalhando numa peça de crochê e eu vejo aquilo na minha mão, eu penso, meu Deus, essa coisa. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu olho e penso, meu Deus, essa coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Coisa mais linda, o crochê mais lindo do mundo. E eu amo fazer isso e eu tô adorando fazer vídeo pra vocês também. Eu quero continuar. Se um dia eu precisar, não digo que não vou voltar a trabalhar como médica, volto se eu precisar, vou estudar, vou correr atrás e vou trabalhar. Mas até agora, aí, o caminho que eu tô trilhando tá bem satisfatório e é o que eu pretendo fazer, com a ajuda de vocês, conto com vocês. Então a gente foi almoçar e voltei. Tomando um cafezinho, mas não vou tomar no vídeo porque da outra vez ficou muito alto, o pessoal reclamou. E realmente, porque pega bem a parte do microfone aqui. Mas assim, conclusão da história. Não larguei a medicina pra trabalhar com crochê. E com certeza não foi que eu tô ganhando muito dinheiro com crochê, mas eu larguei a medicina e ponto. E aí eu fui trabalhar com crochê. Eu acho que é mais essa história, assim, mais essa moral da história.
e que eu devia ter insistido no design, que era o que eu gostava de verdade, sabe? Acho que é aí que fica a lição, assim, de, de saber, assim, porque eu não tinha perfil para trabalhar com a medicina mesmo. Porque na medicina, assim, é tudo muito protocolar, sabe? Tu decora o protocolo e tu aplica aquilo. Claro que é um trabalho muito importante. Realmente os médicos têm que ser muito admirados. Inclusive, acho que hoje está tendo um desrespeito muito grande com a medicina. A gente vê inúmeros casos aí de agressão com o médico, que eu acho um absurdo, gente. Um absurdo, sabe? Claro que tem médico que não é legal, como em todas as profissões, que falta o trabalho, que às vezes está ganhando dinheiro e está em outro lugar, ou está em casa. Enfim, acontece de tudo. Mas tem muitos profissionais aí, e isso eu posso falar do fundo do coração e com muita experiência e propriedade no que eu tô falando, que tem muito médico, muito bom, muito dedicado, e que às vezes as coisas não andam, parece que não vão para frente, por falta de infraestrutura, por aquele lugar, prefeitura, empresa, enfim, querer pagar menos e botar muito menos médico do que realmente deveria ter. Então aquele médico fica sobrecarregado, ele não consegue realmente atender todo mundo e às vezes não, né? Sempre a gente tem que priorizar o paciente que está mais grave e aí às vezes, claro que tem uma pessoa com febre que está ruim, está sofrendo ali, mas vem um acidentado e não adianta, aquela pessoa vai ficar esperando mais tempo até que o médico possa atender ela. Então, tem todos esses fatores para a gente analisar e eu acho que tem sim, de uma forma geral, uma desvalorização dos médicos que não pode acontecer. Não pode acontecer, os médicos têm que ser valorizados, porque o processo para se tornar um é muito difícil, desde a parte de entrar na faculdade até tudo que tu passa lá dentro. É uma faculdade de 6 anos, então não é um caminho fácil. Sem falar que o médico especialista depois ele tem que fazer uma residência. A residência é mais puxada do que a graduação. As minhas amigas, elas estão fazendo residência em clínica médica. Elas passam mais de 60 horas no hospital, fácil, por semana, tá? 60 horas é o que está no papel da residência, mas elas passam 70, 80. Tem residente de cirurgia que passa... Elas não estão fazendo cirurgia, mas os da cirurgia em específico trabalham muito, gente. Eles passam mais de 100 horas dentro do hospital. Isso é uma verdade, tá? Pode perguntar para qualquer residente aí de cirurgia geral. Então, a gente tem que valorizar, assim, porque é uma vida sacrificosa, é sacrificosa mesmo, acho. Por isso que eu acho que a pessoa tem que gostar muito, porque a medicina te exige muito, ela te exige um comprometimento ali sem igual. E que quando tu é exigido tudo isso e tu não tem a parte boa de gostar do que tu faz, fica quase impossível se manter nesse caminho, né? Então, acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar, quer dizer, tudo não, né? Mas falei aí o básico da medicina, da minha história. O importante, assim, é que eu tô feliz agora. E pra finalizar esse vídeo aí, eu queria saber a história de vocês com crochê. Principalmente se tu trabalha com isso, se tu tira a tua renda disso. Como é que foi, como é que tá hoje. Então é isso aí, tá? Me contem aí, me comentem alguma coisa de forma gentil e suave. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, beijos e tchau!